O juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores, a Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar uma olhada aí no que a imprensa está falando. Ainda está debatendo do jogo entre Flamengo e Olímpia, onde o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Cara, muito triste, muito doído para os flamenguistas. Claro que para os rivais, né, isso aí é o suco da vitória. Mas para os flamenguistas foi uma eliminação muito doída. O Flamengo tem sérios problemas. Não é só o treinador, também é os jogadores, certos jogadores. O principal, a diretoria. O Flamengo tem muita coisa pra arrumar. Galera, também teve entrevista do Gabigol, entrevista polêmica. Inclusive, a Conmebol tá indo atrás aí, tá investigando o Gabigol, as falas dele, com segundas intenções. Dá o like no vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal, eu garanto que você vai gostar. E ativa o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Pro fato de que a partir dali o Olímpia só jogaria a bola na área pelo alto. Isso. Porque não estava conseguindo criar nada o Olímpia naquele momento. Era um momento até confortável para o Flamengo no jogo. E o Olímpia estava na cara que não estava conseguindo criar. O que o Arce disse? Bom, beleza, eu vou colocar o Montenegro, eu vou colocar o Brueiro e vou começar a levantar um monte de bola na área. Foi o que fez o Olímpia. E foi assim que o Olímpia chegou à sua classificação. Então, houve de fato muita incompetência e falta de leitura, seja dos jogadores e seja do treinador na partida de hoje. Mas é claro que o problema não é só esse, o problema, como disse o Breler, também atinge bastante a diretoria, que não consegue fazer valer o poderio financeiro que tem. A derrota é tão... Fala, Léo, desculpa. Não, sabe o que me deixou muito claro que o Flamengo estava completamente perdido? A reação do Olímpia após o segundo gol. Que pensa o seguinte, você não é favorito no confronto, tá? Você faz o mais difícil, que é criar a situação de ir pros pênaltis. Que já era uma situação que você não imaginava estar. O ideal seria, cara, para, respira. Não, o Olímpia sentiu, cara, vai sair o terceiro. Ele sentiu a fragilidade do outro lado. A gente tava até na maquiagem ali, né, Bini, no Breler, e tá falando, cara, o jogo tá pro terceiro gol do Olímpia. Então, assim, como é que o próprio Flamengo não deu um jeito de respirar ali, de ser o time mais malicioso nessa hora também? É um time experiente, cascudo. É um time experiente, capaz de administrar, né? O Jean cita muito bem o início do segundo tempo e ele já fala... Essa hora era a hora perfeita pro Matheus Cunha cair no chão, fingir que tava sentindo uma dor. Na pois tem um problema com o Gerson ali não ajudando o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem uma atuação muito ruim, mas está muito desprotegido no primeiro tempo. Ele inverte. O Maia começa a cair um pouco mais para a esquerda, o Gerson vai um pouco mais para a direita, depois ele se movimentou bastante. Corrige minimamente isso no início do segundo tempo e avança um pouco o bloco de marcação. O que você pensa é... Agora o Flamengo vai minimamente... O Flamengo não conseguia, nem com ajuste ali, que tem uma mínima melhora de segundo tempo, o Flamengo não consegue apresentar nada. E parece que a todo momento você fica achando que tem algo estranho no ar, porque o Flamengo não pressiona, o Flamengo não joga com bola, o Flamengo não evolui tanto quando tem um mínimo acerto ali de posição na volta do intervalo. E aí eu tô com o Léo. O Flamengo sente muito o gol. E o Flamengo sente o gol porque parece que é um pacote. O jogador sabe quando a coisa não está andando dentro de campo. Ele sabe quando não está funcionando. O Bruno, eu acho que a gente pode tentar falar que ele é o que se salva ali na atuação, mas eu acho que também Thiago Maia com boa vontade. Tinha campo para o Bruno. E quando o adversário dá campo para o Bruno, a gente sabe o que acontece. E nem isso estava bastando, porque a engrenagem toda muito comprometida. Agora, a única coisa que eu não acho é histórico. Eu acho que o tom tem que ser um pouco acima da cobrança interna do Flamengo. Agora, o Flamengo veio semeando isso aí. O Flamengo, quando a gente para aqui e fala a defesa não é confiável ainda, tentou arrumar o time de trás, de frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. Assim, isso acontece uma coisa...
A diretoria não é Bizarro. culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar finalizando. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos são exceção. Então, são eu falei, exceções. o jogo contra o não é Grêmio é uma exatamente exceção. o time de Copa. Mas E hoje é desafiado uma o máxima. Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde Pedro. pro Alcas. Vai, Vitor. Eu por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo, ele, para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes, né? Obviamente, pelas equipes mais fracas. Ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, a manipulação de resultado é muito mais difícil, não tem. Não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época. Então, essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje, essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim. O Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo disparou. São 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o 3º ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato Nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que Exatamente. A gente debatia isso aqui coisa de 2 semanas, um linha de segunda-feira. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birno. Fala. Eu acho que depois disso tudo, e pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, sendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras que pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. Mas chega numa hora, um clube que tem tanto dinheiro, tanta capacidade de investimento, largar a sua história vencedora, alguns jogadores, hora deles saírem e reconstruir uma equipe. Porque eu vou ser mais uma vez enfático. De todas as possibilidades que o Flamengo teve em torneios grandes e do tamanho de suas derrotas, essa para mim, respeitando o gigantismo do Olímpia no continente, mas pesando as situações atuais... Tô vendo as imagens, tô lembrando de tudo, mano. Ela só não é maior, essa derrota, do que a virada do Cabanhas. Essa talvez seja a segunda derrota mais improvável em mata-mata da história do Flamengo em Libertadores. Com um time muito forte. Com um time que você olha pro banco, a gente cansa de falar aqui, olha, saíram tal. E aí eu pego o jogo do Cuiabá. No final de semana, não competiu. Aí eu pego o São Paulo dizendo, esse time se mobiliza no mata-mata. Porque é só comprar um discurso muito conveniente que vem de fora, né? Chega. O Brenner é muito feliz quando ele fala logo no início que o Flamengo hoje, e é o pavor, é o que o torcedor não quer. O Flamengo hoje ele flerta
aquele Flamengo que em algum momento foi piada em Libertadores, que era jogo do celular para acompanhar, e fracassava, e derrapava, e ficava aquela provocação. O Mas Flamengo até não era menos- acostumado. O Flamengo menos não pelo era roteiro e mais pela prática. Acostumado Do que aconteceu. àquilo. Eu estava fazendo um levantamento aqui para tentar, tive até a ajuda do nosso Caio Sá, da TSPN. Eu falei, Caio, eu não lembro, se você puder me ajudar até para a gente trazer aqui no programa, a última vez que o Flamengo tomou 3 gols no mata-mata de Libertadores é justamente nessa época. A gente está falando de maio de 2010. 3-2 para a Universidade de Chile, no Maracanã, no jogo, nas quartas de final. Depois que Jogo eliminou de o ida. Corinthians, não foi? Só que o que acontece é, a gente está falando de 2010. O Flamengo começa uma reconstrução financeira em 2013. E não outra basta você realidade. ter dinheiro. Não basta você ter dinheiro. Você precisa saber brincar. Você precisa entender o brinquedo para você poder brincar com esse brinquedo, caro que você tem. 2022, o Flamengo não perde nenhum jogo de mata-mata. Ô, Pedro, Ele ganha os 2 do Tolima, ele ganha os 2 do Corinthians, ganha os 2 do Vélez. Para te passar, Jean, 2021, ele ganha os 2 do Defensa e Justiça, ele ganha os 2 do Olímpia, ele ganha os 2 do Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo passou a sobras. viver uma realidade Com sobras. no cenário sul-americano que torna a situação de hoje ainda mais. Você acha que os jogadores do Olímpia acreditavam que iam ganhar um jogo antes do jogo? Mas acho que o Jean Você chamou até apostar? para entrar nesse papo. Fala, Jean. Fala, Jean, para depois acionar o Breiler aqui. Fala, Jean. É difícil, mano, difícil. Não, só porque eu acho que assim, é importante a gente ressaltar que pode até parecer estranho quando a gente fala, né? Eu até falei, ó, o Flamengo não faz valer em campo o poderio financeiro que ele tem. E é bom que se diga, antes que pintem críticas nesse sentido. Eu acho que o poderio financeiro do Flamengo é mérito do Flamengo, né? Aqueles que pedem fair play financeiro não sabem bem o que estão pedindo se estão falando que o Flamengo não poderia gastar o que gasta. Eu acho que o Flamengo gasta aquilo que ele ganha. O que você pode discutir são outras coisas, limitações, mas a gente está muito longe disso. E no Brasil nem existe essa questão. Então, acho que assim, o Flamengo ganha um dinheiro que ele pode gastar. E ele gasta porque ele tem. Esse é um ponto. Agora, ele tem tanto mais, ele tem um elenco tão superior que pode parecer estranho você dizer, poxa, mas vocês estão falando que o Flamengo não faz valer a superioridade financeira que tem, sendo que ele ganhou, por exemplo, no ano passado a Libertadores e a Copa do Brasil? Sim, a gente está dizendo. Porque, na verdade, o Flamengo, ninguém discute o número de títulos. E acho que a diretoria, ela se vale do número de títulos para maquiar o seu mau trabalho. Pode parecer uma loucura, porque você vai falar, bom, se está ganhando um monte de título, o trabalho é bom. Não, eu acho que se o Flamengo tivesse uma gestão esportiva competente, se o Flamengo soubesse de fato o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com os seus treinadores, o que fazer e como administrar e como gerir os seus jogadores, provavelmente a gente não estava falando só de mais títulos do que o Flamengo vem conquistando nos últimos tempos, e ele vem conquistando muito, mas a gente estaria falando também de títulos conquistados de maneira indiscutível, se fizesse valer, né? Se toda a superioridade técnica do elenco fosse vista dentro de campo. E não foi o que a gente viu, por exemplo, nem no ano passado, na final da Libertadores, nas finais da Copa do Brasil, né? Quer dizer, existe um problema de gestão esportiva, de alguma maneira maquiado pelo bom gerenciamento financeiro que permite ao Flamengo contratar grandes jogadores, mas a gente sempre tem que olhar para o potencial, né? Para o que poderia ser e para o que é. Eu acho que é importante que essa mensagem fique clara, e eu dizia isso antes mesmo da eliminação na Libertadores. Eu acho que não é porque perdeu um jogo, ou ganhou um jogo, ou caiu de um campeonato, ou passou e foi campeão de um campeonato, que a gente muda a opinião. Isso, para mim, é um fato meio que indiscutível, mas que muitas vezes fica de lado quando você levanta troféus, mesmo que esses troféus não sejam levantados da maneira que poderiam ser. E acho que, só para encerrar, o Campeonato Brasileiro especificamente, do qual o Léo falou, é o maior exemplo disso. Porque é óbvio que um campeonato por pontos corridos reflete melhor a boa gestão esportiva, por inúmeros motivos, né? O principal deles é assim, porque a aleatoriedade ela fica muito de lado num campeonato por pontos corridos. E o fato do Flamengo, com o elenco que tem, não brigar por 3 anos seguidos, se é que não vai brigar esse ano, pelo título brasileiro, é uma loucura. Por isso mesmo, eu acho que o Flamengo tem todas as condições, É bizarro. apesar do que aconteceu hoje, de voltar à disputa do título brasileiro, de tentar uma sequência de vitórias que lhe permita voltar para essa briga. Bom lembrar que o Flamengo ele não ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro desde 2020, quando foi campeão com o Rogério Ceni. Desde a última rodada de 2020. Desde a última rodada. Dali para Perdendo frente, o jogo na última rodada. perdendo o jogo na última rodada para o São Paulo.
o Flamengo não ocupa a liderança, repito, não ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro desde a última rodada de 2020, quando foi campeão ali com o Rogério Ceni. De lá para cá, nunca mais. Um time desse tamanho, né, que só cresce em contratações, em volume de elenco e tudo, mas que troca muito de treinadores, ele não ocupa a primeira posição do campeonato desde aquele tempo. É muita coisa. Breno, eu já vou passar para você antes, vamos ver o Gabigol? Boa. Vamos nessa? Bora lá. Não, sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos praticamente todos os jogos com 70 mil pessoas no Maracanã. É claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas... assim, Vários. é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores, a Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no 3º gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Mas para a sequência da temporada agora, que você está falando que foi um roubo muito grande, para a sequência da temporada, brasileiro distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. A gente não conseguiu jogar, acho que da forma que a gente queria e merecia também. A gente conseguiu controlar o jogo bem, faltou um pouco de atenção, as bolas paradas onde eles eram muito fortes. Habían Óbvio. comenzado muy bien con tu gol. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué pasó después? Libertadores a gente sabe que é muito difícil. E eles conseguiram fazer um gol. 3 gols, né? Bola parada. Onde na Libertadores a gente sabe que é muito difícil. Então, cara, desculpar aí. E vamos seguir em frente. A jogada forte dos caras era a bola aérea. E mesmo assim o Flamengo tomou. Eles sabiam disso e tomaram 3 gols de bola aérea, 3 gols de cabeça. É inacreditável. É isso aí. É o Gabigol falando que parece, chororô, como a gente tá falando aqui, né, velho? Parece mesmo, parece mesmo. Só Conmebol aqui do lado. O Flamengo perdeu na bola. O Flamengo perdeu na bola. Com O vexame certeza. que o Flamengo deu, a vergonha que o Flamengo passou foi na bola. E não foi só hoje, foi em 180 minutos. E é isso, galera. Eu concordo. O Flamengo foi eliminado na bola. Pô, Guilherme, você acha que o juiz prejudicou? Você acha que o juiz, ele inverteu muitas faltas, como o Gabigol falou? Foi falta no Wesley? Cara, eu acho isso tudo, de fato. Foi uma arbitragem péssima daquele cara lá, o Vilmar Roldan. Uma arbitragem péssima, tendenciosa, tá? Então, assim, ele prejudicou demais o Flamengo. Inverteu um monte de falta. Foi falta no Wesley no lance do 3º gol, que o Flamengo toma a virada. Foi falta no Wesley e ele não marcou. Então, assim, arbitragem horrorosa, horrorosa. Agora, a arbitragem foi horrível, foi. Mas o Flamengo não perdeu por causa da arbitragem. O Flamengo perdeu porque entrou de salto alto, entrou sem vontade, abriu o placar com 8 minutos e mesmo assim não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu segurar, não conseguiu ampliar o placar e nem segurar. Pior, tomou um empate, tomou mais um gol e mais um gol. Se tivesse empatado em 1-1, dava Flamengo nas quartas de final. Mesmo assim, os caras conseguiram tomar a virada e tomar mais um gol. É inacreditável. Então, assim, na minha opinião, o juiz prejudicou, sim. Mas o Flamengo perdeu na bola, totalmente na bola. Jogadores sem vontade nenhuma, nem pareciam que estavam jogando mais oitavas de final de Libertadores com a camisa do Flamengo. Nem parecia. Diferente do Olímpia. O Olímpia mereceu. O Olímpia mereceu estar nas quartas de final. Jogou muito. O time não é bom. Comparado ao Flamengo, não tem nem o que comparar. O Flamengo é infinitamente melhor. Agora, o Olímpia é um time grande, tricampeão da Libertadores. E os caras entenderam isso e entraram do primeiro minuto até o último, com raça, não tirando o pé de nenhuma dividida. Toda dividida os caras botavam o pé, tava lá mordendo, dando carrinho. E o Flamengo, raça, amor e paixão, mas nada disso entrou em campo.
Bom, rapaziada, então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal, eu garanto que você vai gostar. E bom, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!